E ele usa muito as palavras Satan e Setanim. E não tem absolutamente nada de metafísico, não são criaturas sobrenaturais. São os perseguidores deles, os pé no saco que a gente conhece no dia a dia, né? Dr. Osvaldo, do canal A Tenda do Necromante, pós-graduado em teologia, pós-doutorado, é professor acadêmico. E eu quero mostrar para vocês esse relato que ele mostra sobre a criação do diabo. Comecemos com uma declaração radical. Não há diabo na Bíblia hebraica. A palavra Satã, que aparece na Bíblia hebraica, é um substantivo comum, não é o nome próprio, em nenhuma passagem, de modo que onde você encontrar na Bíblia a palavra Satanás ou Satã com S, é ideologia e é a interpretação equivocada, inclusive, eu diria, do tradutor, é sempre um substantivo comum. Eu escrevi textos sobre isso, vou colocar nas informações do vídeo. A palavra é utilizada em vários salmos para fazer referência aos adversários. Davi, por exemplo, né? Davi tem muitos setanim, plural de Satã, atormentando a vida dele. Ele reclamava muito. Né? Davi é da família de Jó, mas Jó, me parece, reclamava com razão. Davi é um resmungão. Né? E ele usa muito as palavras Satã e Setanim. E não tem absolutamente nada de metafísico, não são criaturas sobrenaturais. São os perseguidores deles, os pé no saco que a gente conhece no dia a dia. Né? Davi tinha muitos pés no saco. E há 3 usos no Antigo Testamento da palavra Satã que são interpretados como diabo na literatura frouxa, pouco rigorosa. O de Jó não é diabo em nenhuma hipótese, é um Bene Elohim. Em 1 Samuel, que vai se tornar um Satã em Crônicas, na passagem que Davi faz a contagem do povo, ali a gente já pode considerar, por hipótese, e só por hipótese, que se trate de um embrião da ideia que vai se consolidar mais à frente com o perfil do diabo. E, finalmente, Zacarias, que não tem absolutamente nenhuma relação com a ideia de diabo, nem embrionária, nem desenvolvida. Mas é uma personificação de alguém do povo que acusa Josué de estar com as vestes imundas. Então, nós temos 2 passagens em que aparece a palavra Satã e que podem ser interpretados em Jó. Certamente deve ser interpretado como um embrião, não o diabo. Insistirei. Quem enxergar o diabo em Jó não sabe ler. Mas como embrião da ideia que mais 1 ou 2 séculos se converterá no diabo na mitologia de Enoque. E em Crônicas, não diria com tanta severidade tratar-se já de um embrião, porque o escritor pode ter pensado que o adversário aí é um inimigo, um dos tantos inimigos de Davi, e não um ser celeste. A passagem em nenhum momento deixa isso claro. Portanto, nós temos uma evidência embrionária certa e meia evidência sobre a possibilidade disso no Antigo Testamento. Esses textos são necessariamente, obrigatoriamente, indiscutivelmente pós-exílicos, porque no período pré-exílico não existe essa ideia. A ideia de seres mágicos, espirituais, sobrenaturais, que tem o que se aplica hoje ao diabo, que é a prerrogativa de assombrar, assustar, amedrontar, inclusive matar. Mas assim são os seres sobrenaturais no período pré-exílico, eles não são bons nem maus. Yahvé é assim. Yahvé é genocida e assassino.
Yahvé é mau e, ao mesmo tempo, é bom. Ou seja, não há uma moralidade prescrevendo o comportamento dos seres sobrenaturais no período pré-exílico. De sorte que encontrá-los lá e identificá-los com o diabo é um anacronismo e uma desinformação. Estamos pensando no diabo como um ser distinto do divino, um ser mau em oposição ao divino bom, o que é uma racionalização artificial do que era até então a compreensão da cultura do Oriente Próximo sobre os seres divinos. E aqui, então, eu começo a desenhar a origem do diabo conforme eu a compreendo. Antes do advento do zoroastrismo, não há Deus bom e Deus mau. Isso não existe. Inclusive, é bem compreensível que não exista, porque só num dualismo falso científico, numa hipocrisia institucionalizada, é que a gente concebe pessoas boas e pessoas más. Ninguém é bom e ninguém é mau. Todo mundo é bom e mau. Todo mundo. Do Papa a Hitler. Todos têm a sua sombra, o seu monstro interior. Então, a cogitação de uma pessoa boníssima, sem nenhuma nódoa, de um Deus boníssimo, sem nenhuma nódoa, é artificial, falso, ideológico, anacrônico em relação à realidade. É um mito mal feito, porque os deuses bons e maus são mito. E a Vé que mata e que ama é um mito. Mas é um mito bem feito, porque ele corresponde exatamente ao caráter geral das pessoas. O Deus que nascerá do judaísmo é um mito mal feito, uma fraude sem tamanho, que não se sustenta. Em nenhuma década da história se sustenta esta teologia absolutamente farsesca e burlesca. Quem inventa a noção, então, de um Deus bom e um Deus mau é a tradição de Zoroastro. Aqui eu já quero meter o meu bedelho. Por que Zoroastro teria inventado isso? Não estou citando literatura a partir de agora. O que eu disse até agora está na literatura. O que eu vou dizer até agora é impressão minha. Por que surge o dualismo teológico em Zoroastro? Quando a pesquisa situa entre o século VIII e o século V. E datar isso depende muito, é muito ideológico. O certo é que o Império Ciro, o Império de Ciro, o Império Persa, já está marcado pelo dualismo zoroastriano. A minha impressão é de que, por força da Rota da Seda, chegou à região da Mesopotâmia a informação taoísta e o dualismo indiano de modo geral. Mas eu imagino o taoísmo. O taoísmo compreende a realidade como uma circunstância provisória de contrários necessários. 4 palavras. Uma circunstância provisória de contrários necessários. A chave é provisória e necessária. O arranjo da realidade é provisório. Ele depende da concatenação das forças contrárias, o bem e o mal, a luz e a sombra, o quente e o frio, o dia e a noite, o som e o silêncio. Mas essa confrontação é necessária. Se não permanecer a confrontação, a realidade se dissolve, porque a realidade é o resultado da confrontação, e não da vitória de um polo sobre o outro. Se a treva vence a luz, acaba a realidade. Se o som vence o silêncio, acaba a realidade. Por isso, o símbolo do taoísmo é Yang, aquela imagem cortada ao meio com um S, preto de um lado, branco no outro, mas no lado preto há uma bolinha branca e no lado branco há uma bolinha preta,
estabelecendo que, inclusive, a aparência dos elementos contrários necessários está contaminada pelo outro lado. Eu considero o único símbolo religioso que expressa efetivamente o estado da realidade tal qual nós o concebemos. E se a gente pensar que o taoísmo tem mais de 5.000 anos, é um feito absurdo e extraordinário. Eu acho que, por força do comércio da Rota da Seda, monges taoístas chegaram até a região da Mesopotâmia, divulgaram a sua filosofia taoísta e, por falta de estrutura cultural, os receptores dessa tradição entenderam errado. É hipótese o que eu estou dizendo, por favor. Eles aceitaram que a realidade é o resultado do confronto de forças contrárias, mas esqueceram o necessário. Então vão conceber os deuses como forças contrárias, os deuses bons e os deuses maus, vão inventar a escatologia, os deuses bons vencerão no final. Não há escatologia possível numa compreensão taoísta da realidade, porque quando um dos lados vencer, acabou a realidade. Como o zoroastrianismo entendeu errado, inventou mitologias com base na sua interpretação errada. Porque a mitologia parte de um ponto inicial, um mito inicial, e o desdobra. Vira teologia, né? A racionalização do mito vira teologia. Então, a Pérsia concebeu um deus bom, Ahura Mazda, e um deus mau, por muitos tratado como Arimã. E o ciclo da vida responderia ao confronto contínuo desses dois deuses, sendo que a vitória de um e de outro define os acontecimentos da vida, das pessoas e da sociedade. Quando Deus bom vence, bênção. Quando Deus mal vence, desgraça. Isso está absolutamente distante da cultura da Bíblia hebraica no período pré-exílico. Compare esse quadro dualista, o Deus bom e o Deus mau. O Deus bom faz shalom e o Deus mau faz ra, com Isaías 45:7. Lá está escrito que o mesmo Deus, ali é Yahvé, mas isso vale para qualquer outro Deus do Antigo Testamento e de toda a bacia do Mediterrâneo, o mesmo Deus, no caso Yahvé, faz shalom e faz ra. Há uma unidade de potência. A divindade é soberana. Não há uma castração moral da divindade. A religião israelita é pré-moral, não é moral. É como o candomblé. A religião israelita não tem padrão no Brasil. Quem acha que os israelitas são os antepassados das igrejas evangélicas, da igreja católica, não sabe nada, nem de igreja evangélica, nem de israelitas do passado. Eles são, se eu posso usar essa expressão, porque eu não estou propondo aqui nenhuma dependência cronológica, é apenas uma dependência de modelo conceitual, os antepassados, os descendentes dos israelitas no Brasil são o povo de candomblé. Nem de Umbanda, porque a Umbanda está domesticada pela moralidade cristã, do candomblé, onde os deuses não são bons nem maus, são soberanos, são livres, não estão vinculados a nenhuma injunção moral. Como Yahvé, que era absolutamente livre. Pois bem, não vai ser impunemente que a elite de Judá vai passar pela Babilônia. Eles serão evangelizados pelos costumes babilônicos, daí o mito do dilúvio, o Gênesis 1, que não é um contramito, como a teologia da libertação diz, é um mito exatamente nos moldes e com a mesma função do Enuma Elis. O Enuma Elis é para inaugurar o novo Império Babilônico e Gênesis 1 é para inaugurar Jerusalém. É a mesma função, sem tirar nem pôr. Não é contramito de natureza nenhuma. Mas
com a Babilônia, ao contrário também do que a literatura vai dizer, que quando a elite de Judá chegou na Babilônia ficou horrorizada com o politeísmo, ficou horrorizada coisa nenhuma, porque a elite de Jerusalém era politeísta. Não ficou horrorizado em nenhuma medida. Pelo contrário, se esfalfaram naquela cultura ao ponto de que o livro de Esther é igualzinho ao mito de Ishtar. Inclusive o nome da personagem. Mas não apenas o nome, a performance de Esther no livro de Ishtar é a mesma performance de Ishtar. A performance de Esther no livro de Esther é igual à performance de Ishtar no mito de Ishtar. Então, eles se enculturaram sem medo de ser felizes. Discordo categoricamente das interpretações de que eles ficaram horrorizados com a vida da Babilônia. Não, não ficaram nem um pouco horrorizados. Pelo contrário. Mas eles foram profundamente influenciados mesmo pela cultura zoroastriana quando o Império Persa os libertou. Como sabemos? Porque a primeira operação que será submetida à teologia judaíta quando a elite retorna é a conversão de Elohim e, consequentemente, Yahvé, num Deus bom. Ele será castrado da sua capacidade de fazer o mal. Ele vai virar o Deus amor. É a operação mais ridícula de toda a história da mitologia. A transformação do Deus judeu num Deus bom é a coisa mais estapafúrdia que alguém já fez. Você pode considerar pior do que cientologia, se você quer saber. Não, não tem comparação. É absolutamente ridículo. Mas, pelo menos, ridículo no seu desenvolvimento. Porque aqui eu quero sugerir uma interpretação dos primeiros momentos e que talvez esteja insinuado no prólogo de Jó, que é o seguinte. O pessoal que voltou da Babilônia castrou Yahvé. Yahvé é só um Deus bom. Mas eles não criaram a noção do diabo. A noção do diabo só será criada 2, 3 séculos depois, no livro de Enoque. Isso se Enoque não se apropriou de uma criação anterior, então não seria 2, 3 séculos depois. Mas, primeiro Yahvé se tornará um Deus bom, castrado, perderá sua soberania, para depois se criar, no judaísmo, a noção de diabo. Mas você tem no prólogo de Jó, anterior a Enoque, algumas dezenas e dezenas de décadas, a figura de um Bene Elohim que se comporta como um adversário. E a minha pergunta, para mim mesmo, eu não estou dando uma informação, estou pensando alto e em público, para vocês verem como funciona a cabeça de alguém que pesquisa. Ele se depara com as peças do jogo e tenta compreendê-las. Como elas não falam, ele trabalha por construção de hipóteses, reflexão sobre essas hipóteses e a validade delas, e depois retorna sobre as narrativas com essa hipótese para ver se elas funcionam. Pois bem, será se o primeiro movimento de quem retornou da Babilônia não foi a monolatria, mas o dualismo? Será se os sacerdotes não pensaram num Deus bom e num Deus mau? Será se depois, com a decisão monolátrica, porque para mim a monolatria não vem de Josias, como Israel Finkelstein pretende e a literatura pretende. Vou correr todos os riscos de estar errado, mas se eu não quero correr risco de estar errado, eu não vou a público. Não acho que é válida e correta
a tese de que a monolatria é do período de Josias e que, então, os sacerdotes só vão seguir a orientação dos profetas. Acho esta teoria sem pé nem cabeça. Para mim, a monolatria é pós-exílica e deriva do zoroastrismo e pronto. Mas eu posso estar errado. Mas no zoroastrismo não há monolatria. Há uma monolatria dentro de um dualismo divino. Há dois deuses, um bom e o mau. E se o fato de o adversário ser um Bene Elohim não pressupõe o dado histórico de que os sacerdotes primeiro tentaram um dualismo, ou seja, copiar a religião persa. Eles tiraram as imagens, é religião persa. Passaram a usar a menorá, é religião persa. O fogo é a representação de Ahura Mazda. Eles adotaram, com certa restrição no templo e com ampla irrestrição mais tarde nas sinagogas, a sinagoga é absolutamente persa. Vide o meu vídeo, adivinha quem eram os fariseus. Para mim, os fariseus são o partido dos persas. E as doutrinas dos fariseus são as doutrinas persas. São ressurreição, escatologia, anjos, inferno, céu. Tudo isso é doutrina persa. Provavelmente, inclusive, o Messias. Mas então eu deixo sobre a mesa essa hipótese. Os sacerdotes implementaram diretamente a monolatria, então Deus é bom, ou eles implantaram um dualismo. Deus é bom, mas tem o Deus mau. Não dá para a gente afirmar isso. Dá para a gente desconfiar disso. Porque a transformação em Deus, num Deus bom, sem ter alguém em pé de igualdade que seja mau, faz da transformação de Deus em um Deus bom um mau processo de engenharia. Porque imediatamente você terá que dizer que ele é bom, mas ele ou é fraco, então o diabo, que seria um anjo, digamos, pode dar na cara dele e fica por isso mesmo, ou ele é bom e é forte, mas ele tolera que o diabo faça mal às pessoas. Ou seja, é absolutamente uma miséria de teologia, uma porcaria de teologia. Das duas, uma, ou nasceu como uma porcaria mesmo, ou não nasceu como uma porcaria e vai virar uma porcaria por pressões posteriores. E essa pressão pode ser a pressão monolátrica, que se transforma lentamente em monoteísmo. Não pode ter um Deus mau, porque só tem um Deus. Então, só tem Deus. Se isso estiver correto, então o judaísmo passa por uma fase de tentar explicar a consequência de você ter um Deus bom e não ter um Deus mau, que pode estar representado embrionariamente em Jó, descartando-se a hipótese de que ali o Bene Elohim é um Deus do panteão, e interpretando que o Bene Elohim é um Malachim, um Malach, um anjo, digamos assim, como Enoque vai fazer. O judaísmo vai ficar, então, numa situação difícil, porque ele não pode explicar como as pessoas sofrem, sendo que Deus é bom. Então, algumas décadas vão se passar e surge a primeira interpretação, a primeira mitologia, a primeira invenção. Porque tem que ficar claro para os pesquisadores que o diabo é uma invenção judaica. Eles não descobriram a existência do diabo, inventaram a descoberta do diabo. E essa invenção está no magnífico livro de Enoque. É um midrash com base em Gênesis 6, de 1 a 4, que, em resumo, diz o seguinte: a divindade fez os judeus e as judias, a divindade é cercada de malachim,
de Bene Elohim como funcionários, os anjos do Novo Testamento, Malachim no Antigo Testamento. Esses anjos, ao contrário do que se ensina hoje, tanto os anjos quanto os deuses eram imaginados como os homens, com corpo, com mãos, pé, boca, sexo. Sim, no Antigo Testamento, os deuses, Deus tem sexo. Deus como espírito assexuado é uma invenção da igreja. Na Bíblia não tem Deus como espírito assexuado. Deus é em forma concreta, tem temuná, tem forma e tem sexo. Então, os anjos, feitos a essa medida, olham para as mulheres, ficam sexualmente excitados. Os deuses fazem sexo. Os deuses casam. Os homens fazem sexo. Os homens casam. Por que a divindade não fez anjas para eles? Tem as deusas, tem as mulheres, mas os malachim é a Associação Cristã de Moços. Então, o que eles fazem? Eles descem e vêm fazer o que eu não os recrimino: o sexo com as mulheres. Está no livro de Enoque, mas já está em embrião lá em Gênesis 6, 1, 4. Há muitos rabinos e teólogos dizem, não, lá as filhas os filhos de Caim, de Adão com as filhas de Caim. Nada disso. Isso aí é tentando apagar os rastros de mitologia da Bíblia. A Bíblia é mitologia pura e grossa mesmo. Então lá já está. Os Bene Elohim fazem sexo com as filhas dos homens e nascem os Nefilim, que vão ser inventados como gigantes. A palavra Nefilim não se deriva nada que são gigantes. Isso aí já é invenção. Nefilim deriva de Nafalo, que é caído, os caídos, né? Ou seja, os descendentes do sexo. Inclusive, há possibilidade de procriação. Elas geram filhos. Claro, olha Heracles. Zeus se faz de cisne, copula com Alcmena, mãe de Heracles, Hércules, e Hércules nasce, filho de um deus. O Espírito Santo se forma como uma pomba, cobre Maria, segundo o texto do Evangelho, e nasce Jesus. Então os anjos, os malachim, cobrem as mulheres e nascem os nefilim. Isso é mitologia. Nos 3 casos é mitologia. O caso de Zeus, o caso do Espírito Santo e o caso do malachim. Mas para entender o texto, você tem que entrar na narrativa. Então Enoque pega esse pequeno mito e inflaciona. Quando os malachim, depois de ter feito sexo com as mulheres, tentam voltar para o céu, Deus não permite que eles voltem, então eles ficam por aqui, se vingando, infernizando a vida dos judeus, fazendo toda sorte de maldades. Vejam como é mito. E por isso, a despeito de Deus ser bom, as pessoas sofrem porque os diabos, que eram os anjos, que caíram, mas caíram no sentido de tentar voltar para casa e a porta ser fechada na cara deles, ficam por aqui atazanando, fazendo mal. É uma explicação ridícula, é nota 0, é uma estupidez sem tamanho. Não, estupidez, não tem outra palavra. Você acha bonitinha a história? Acho, mas ela é estúpida. Por quê? Porque um Deus todo-poderoso deixa os seus filhos sofrerem porque um bando de anjos está aqui atazanando eles? Você acha que essa história tem alguma coisa de interessante, de séria? É ridícula. É ridícula. Totalmente ridícula. A teologia pré-exílica é mito, mas ela é coerente. Tem um Deus principal, há vários deuses, mas tem um Deus principal. Ele é amoral, ele pode fazer o bem, pode fazer o mal. Então, ele olha para você, se ele estiver num bom dia, ele te abençoa. Se ele estiver num mau dia, ele te amaldiçoa. Pronto. É coerente. É mito. Isso não é verdade. Mas é mito. O dualismo persa é tanto mito quanto o mito da Bíblia hebraica, mas é coerente. Há um Deus bom, há um Deus mau, 50-50, eles têm o mesmo poder. Aí os dois ficam assim, olhando para a rua. Quando passa um persa, o primeiro que chegar lá vai reger ele.
Se chegar o Deus bom, abençoa. Se chegar o meu Deus mau, amaldiçoa. E se chegar junto, ele sai no tapa. O Deus que ganhar, decide. É coerente. É mito, mas é coerente. Agora, olha a teologia ridícula que Enoque inventou. É para rir, é para debochar de uma coisa ridícula dessa. Você tem um Deus todo-poderoso, criador não sei das quantas. Aí tem a porcaria do anjo, que a véia podia pegar assim, com o dedo assim, matei um piolho. Afinal, ele é todo-poderoso. E aí, esse Deus todo-poderoso, que é bom, ai, como ele ama. Aí tem aqui o Malahim, aí vem aqui num judeu e sacaneia um judeu. E aí o que Deus faz? Oh, eu amo meu filhinho. Ama nada, porque se amasse, tinha impedido ele de sofrer. É ridículo. Aí os teólogos, ainda mais ridículos do que essa teologia ridícula, inventam a explicação ridícula de que Deus tem uma lei acima dele que ele é obrigado de cumprir, é obrigado a cumprir. Porque ele não intervém por conta da lei, da não intervenção, porque ele é moral, mas é justo. Ridículo, era para ter vergonha. Esses teólogos não têm vergonha porque as ovelhas são mantidas na ignorância. Ignorância, que sou eu sentado, eu mijo de rir na cara dele, ele vai pegar aquela cara tonta dele e vai sair com vergonha. Porque o cara tá ridículo, cara. Você, para tentar consertar uma doutrina ridícula, você inventa outra pior ainda. Porque se Deus está obrigado a uma lei, então essa lei é maior do que Deus. Simples desse jeito, querida. Simples desse jeito. Para de falar coisa ridícula. Respeita as ovelhas aí, ô tonto. Voltemos. Então é uma teologia ridícula. Mas o que é interessante? Porque é uma mitologia bem pensada em termos de narrativa, né? Essa explicação, o mal que advém aos judeus e às judias, deriva do fato de que os malahim estão presos aqui nesse mundo, porque fizeram e podem fazer sexo com as mulheres e não puderam voltar para o céu, então eles se vingam de Yahvé aqui fazendo mal às pessoas, vai durar todo o Novo Testamento. Não existe doutrina do diabo que tentou tomar o lugar de Deus no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem no primeiro século. Durante todo o Novo Testamento, a explicação que os judeus e os primeiros cristãos têm do diabo é a do livro de Enoque, que está mencionado por Paulo quando ele recomenda às mulheres que usem véu na igreja. Tá vendo? Ou igrejas que obrigam a mulher a usar véu. O véu é para os anjos não ficar olhando para os peitos das mulheres e para o cabelo das mulheres para eles não ficar excitados. É mitologia. Isso é mito. Mulher, não precisa usar véu, não. Pode tirar o véu. Só quem fica olhando para os teus peitos é o pastor lá do púlpito. Não se preocupe. Então, abandone esta concepção ingênua, porque ela é uma mitologia e não tem mais validade. No século II, Orígenes, grande teólogo da igreja, por razões que, para mim, estão relacionadas à propagação da doutrina do sexo com anjos na virada do primeiro para o segundo século. Isso está na carta de Judas. Judas, inclusive, cita o livro de Enoque como palavra de Deus, porque para a igreja primitiva, os apócrifos, hoje tratados como apócrifos, eram considerados palavra de Deus. Judas não cita um livro da Bíblia, e cita 3 apócrifos como palavra de Deus. Durma com um barulho dele. Ele cita o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Enoque e a Ascensão de Moisés. De modo que é ridículo o tratamento que a gente dá aos apócrifos em detrimento da Bíblia, porque a Bíblia é palavra de Deus, apócrifos não. Ou seja, quem montou o Novo Testamento comete o mesmo crime que Lutero cometeu, montando a Bíblia dele e jogando fora 7 livros que durante 1500 anos foram palavra de Deus. O Novo Testamento foi parido com a mesma violência. A igreja usava determinados livros, Israel há mais tempo e a igreja há menos tempo, porque existe há menos tempo, e esses livros são jogados na lata do lixo pela decisão de um bando de megalomaníaco que acha que tem um espírito nas tripas, como Lutero achava. Então, Orígenes vai, na minha interpretação, não acho que isso esteja na literatura, se estiver, nunca li, premido pela pressão dos gregos de
importar para o cristianismo o culto dionisíaco, o culto de fertilidade, e assimilar isso à tradição cristã pela analogia do sexo com os anjos, a interpretação da origem do diabo como sendo originária do sexo de anjos com mulheres se tornou não recomendável, digamos assim, e eles jogaram Enoque fora. Mas jogando o livro de Enoque fora, você fica sem uma explicação para o diabo, porque a explicação do diabo é a do livro de Enoque. Então, Orígenes faz a alegoria de Ezequiel e de Isaías, conhecida na igreja, e o que a igreja vai fazer é repetir a alegoria de Orígenes, porque a explicação que a igreja dá com base em Ezequiel e Isaías, de que ali é uma referência ao diabo, não é referência ao diabo coisa nenhuma, é alegoria. Aí, como alegoria, você encontra Jesus em Isaías e o diabo em Ezequiel está ótimo. Não tem problema nenhum, é alegoria. Mas é disso que se trata a alegoria e pronto. E quem inventou isso foi o pai das alegorias, Orígenes. E a teologia do diabo está aí até hoje. Essa teologia que é risível, é horrorosa, é perversa, é sem pé nem cabeça. Porque você imagina um Deus bom, que ama as criancinhas, todo-poderoso, que expulsou do céu uma criatura fraca o suficiente para ser expulsa do céu, mas que tinha pretensões de tomar o trono dele. Com Deus, o diabo não aguenta, mas com os seres humanos ele arrebenta. E ele vem para quê? Fazer com que pessoas estuprem crianças, que as crianças nasçam com câncer de ossos, que elas morram em incêndios terríveis. E ele fica olhando e deixa. Porque esses teólogos mequetrefes, para tentar corrigir o que não tem correção, inventam a teologia maravilhosa da vontade permissiva de Deus. Ele não mandou o diabo tentar aquele sujeito para estuprar a criança de 4 anos. Mas ele é Deus, então ele permite, ele não tem culpa. A despeito de que no livro dele está escrito que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, das duas, uma. Sendo bem bíblico aqui. Ou Deus não pode fazer nada, é um inútil. O diabo faz o que quer e ele fica olhando porque não pode fazer nada. Ou ele pode e não faz, logo é um pecador. Você que me ouve, religioso, fica com raiva. E o crítico fica achando que a gente está falando de Deus ou da igreja. Não, eu estou falando da teologia. A teologia é horrorosa. É ridícula. É porque as pessoas são proibidas de pensar a respeito dela. As pessoas são castradas, controladas, manipuladas, alienadas, alucinadas. Não refletem. Mas se você parar para pensar e analisar o que está dito, é assim. Você tem uma empresa, você tem o dono da empresa, ele é dono da empresa. Aí tem os funcionários da empresa. Aí tem um funcionário que fica assediando todo mundo. Ele sabe disso. Ele assedia todas as mulheres, o dono da empresa sabe. Ele faz com que os funcionários fiquem tentando os funcionários roubarem coisas da empresa. Ele faz com que os funcionários subornem outros. Ele vê isso tudo. Mas ele não toma nenhuma providência. Entra na sua cabeça? Quando a polícia for nessa empresa, quem você acha que vai ser preso? O dono da empresa. O funcionário também vai. Mas o dono vai junto. É a mesma estupidez completa do mito de Adão e Eva. É a mesma estupidez, e que ninguém para pensar que é um texto estúpido. Você tem uma divindade que faz um casal que nem sabe ainda decidir por conta própria o que é bom e o que é ruim, e aí ela bota esse casal com uma cobra, uma serpente que pode pôr tudo a perder. Faz sentido na sua cabeça? Se for hoje, o Conselho Tutelar pegava esse Deus e metia na cadeia.
São narrativas estúpidas no seu roteiro, no seu script. O script não dá um filme que preste. Só para crente que não raciocina e para crítico que está doido para ouvir qualquer coisa para é mito, uns desvairados louco. Você tem que ter calma, paciência e reflexão e analisar a estrutura mitológica. A igreja não tem condição de lidar com isso. Não tem. Você acha que a igreja vai mudar alguma coisa a essa altura? Isso só serve para a gente compreender o texto e poder olhar os mitos que estão hoje por aí querendo controlar os nossos corpos e rir deles, porque eles são ridículos. Porque há mitos que são mitos muito bem feitos. O mito taoísta é muito bem feito. Poderia ter sido inventado hoje por físicos, por biólogos, por cientistas. Por quê? Se encaixa perfeitamente na realidade o taoísmo. Perfeitamente. Os outros são ridículos. Agora, há mitos que, pelo menos, não se encaixam em nada na realidade, mas eles são coerentes internamente. Um Deus todo-poderoso, que tanto faz o bem quanto o mal, é coerente. É o problema da concepção de Deus do Concílio de Dort, né? Ultracalvinista. Aquilo ali é uma perversão. Alguém que assuma aquela teologia é um degenerado ético e moral. É degenerado quem saliva com aquela teologia podre, ultracalvinista. Mas ela é coerente internamente. É um Deus que trata os seres humanos como camundongo, criou alguns para ir para o inferno, sim. Foram criados para ir para o inferno. Ou a gente não faz assim com camundongos em laboratório? É coerente. Só que esse Deus é uma bestialidade desenvolvido à medida da bestialidade dos ultracalvinistas. Agora, pense a teologia arminiana. Deus é bom. Aí elas vivem 70 anos, cometem lá seus erros, aí Deus vai jogá-las no inferno. Ele não queria, mas em função do que elas fizeram. Mas a pessoa tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, é falso livre-arbítrio. Ela tem livre-arbítrio de se curvar diante de Deus. Se ele é livre-arbítrio no seu dicionário, o teu dicionário é ruim, é mequetrefe, não vale a celulose que gastou para imprimir. Livre-arbítrio seria assim. Deus chega, escuta, você quer jogar segundo as minhas regras ou quer outro jogo? Eu quero outro jogo. Beleza, vai ser feliz. Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio dos arminianos é assim, olha, eu tenho esse porrete. Eu posso te dar uma cacetada ou você pode se curvar de joelho. Escolhe. Isso é livre-arbítrio, querido? Cresça. A teologia arminiana é ridícula. Ridícula. Não se sustenta em 5 minutos. Agora, a calvinista é de gente degenerada. É fascista. É nazista. A teologia ultra-calvinista. Então, você precisa de distanciamento para avaliar as teologias. Não se comprometer com elas. Porque é tudo mito. É tudo mito. São outras regras que imperam na sociedade. São outras as razões para que a sociedade funcione do jeito que funciona. E são todas regras internas à cultura e ao mundo físico. Não há regra alguma em mundo sobrenatural algum regendo coisa alguma. Agora, se você acredita na regra metafísica, eu direi para você, e por que é a sua e não a de outras milhões de religiões? Porque você acha mesmo que a única religião que explica a realidade é a sua. Ou seja, é a leitura científica da realidade ou a leitura da sua religiãozinha, querido. Cresça, ô infeliz. Sai do play, sai da quinta série, ô criatura. Use o cérebro que está aí na sua cabeça. Acredite, tem um cérebro aí. Usa ele. Então vamos encerrar aqui. O diabo é um mito. Não existe doutrina do diabo na Bíblia hebraica no período pré-exílico. Não existe doutrina do diabo na Bíblia, no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem diabo em todo canto. Porque o Novo Testamento é totalmente filho de Enoque. Totalmente. Sem exceção nenhuma. Em cada pedacinho do ar tem 500 diabos
doido para atazanar a vida das pessoas. O Novo Testamento é um mundo oprimido pelos demônios. Se tornou mágico? Não, já era mágico. Magia não tem nada a ver com demônio. Magia é uma prática milenária e diabo é uma invenção a partir do século V. Porque antes não havia diabo nesse sentido dualista. Os deuses eram bons e maus. O mal sempre aconteceu. O diabo será, então, embrionariamente desenvolvido em Jó e talvez em Crônicas, já como um anjo, ou inicialmente como uma divindade. Deixemos sobre a mesa. Como alguém que não é o próprio Yahvé, com certeza, mas é só embrião. Então não é possível, se você enxergar diabo no Antigo Testamento, você não sabe ler. Aí ele é desenvolvido no livro de Enoque, a história que eu mencionei, sexo com anjos. Essa explicação vai durar até o século II, todo o Novo Testamento está baseado nela. E no século II, Orígenes joga fora essa explicação. E aí ele inventa outra explicação, uma alegoria de Ezequiel, famosa, né? O anjo que quis tomar o lugar de Deus, que no texto é uma referência ao rei de Tiro, não tem nada a ver com diabo nenhum. Espero ter explicado. Fui além do pedido e fiz avaliação. É uma doutrina ridícula, risível, não merece o mínimo respeito à teologia do mal que o judaísmo inventou e o cristianismo adotou. No monoteísmo só existe uma forma de ser coerente à doutrina do mal. Deus ser mal. Ser como o Yahvé, que faz shalom e faz ra. Se você inventa que ele é bonzinho e que tem um anjo mau que fica fazendo a desgraça, você jogou Deus na lata do lixo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Para os que não conhecem a história da Bíblia, da confecção dos seus livros, das escolhas que foram feitas, eu digo que o livro de Enoque deveria estar canonizado junto com os demais. Não podia ter ficado de fora. Ele é o ponto de partida para muitas verdades ou pseudas verdades que estão contidas hoje na Escritura. E digo mais para vocês, que os que gostam da verdade vão gostar desse trabalho que nós fazemos aqui. Mas os que não gostam da verdade, gostam da mentira, poucos vão gostar. Esse canal que eu fiz não foi baseado em algo financeiro, porque eu particularmente não acredito que seja assim. Qualquer empresa ou plataformas mundiais estão em mãos de gente poderosa que eu não vou dizer que estejam conectados com o Criador dos céus e da terra. Não. Eu não digo que se possa falar tudo o que se quer em nenhuma plataforma, seja Facebook, seja Instagram, seja YouTube, seja o que for. Não, não acredito. A verdade não é aceita nesse plano, nesse mundo. Mas aquilo que eu posso fazer, que eu posso falar, eu estou notificando aqui. Então, aquela história da Babilônia que a gente ouviu na Bíblia e que o povo apenas foi refém da Babilônia, a coisa não é bem assim. A Babilônia influenciou e muito Israel. Os persas que dominaram Israel, não pensem que o povo de Israel não evoluiu na fé deles bastante com os persas. A partir dos persas surgiram os partidos dos fariseus. A crença dos fariseus e saduceus era a crença dos persas. Olha só. E se você vê no livro de Ezequiel e você vê no livro de Isaías falando sobre aquela história sobre que Satanás estava no céu, se rebelou contra Deus, aquilo foi escrito pela patrística, pelos pais da igreja, aquelas alegorias, aquelas coisas, não é verdade, não é dessa forma. E pode estar certo. Houve uma modificação no comportamento de Elohim. Esse Deus dos hebreus veio sendo trabalhado durante séculos, trabalharam bastante para deixar ele da forma que ele está. Foi uma evolução. Assim também como essa figura mitológica de Satanás. Diga-se de passagem
que esse diabo ele dá muito lucro para os líderes das igrejas, assim como as facções criminosas dá bastante recurso para políticos no Brasil como um país emergente. É preciso ter uma figura de inimigo para se lutar. Então, os espíritos afro-brasileiros, os que vieram da África, os que estão no ar, que estão por aí, eles estão dando bastante moral e bastante finanças, bastante receita para os líderes das igrejas. Ai dos pastores das igrejas se não fosse o diabo criado, o diabo folclórico, um inferno criado, alguns anjos criados, um Deus criado e tanta coisa criada em uma Bíblia criada a partir de livros verdadeiros, cartas que foram escritas, algo que foi escrito, mas eles prepararam da forma que lhes convinha. Bom, eu não quero ir muito avante aqui. Eu só quero dizer que esse relato sobre a criação do diabo e sobre a evolução do Deus Elohim do Antigo Testamento da Bíblia, você vai ver, vai ouvir através de um acadêmico, através de alguém que está com um projeto arrojado, o maior projeto do mundo da fé, pela minha ótica. Ele está trabalhando, confeccionando uma Bíblia. Essa Bíblia, ele vai pegar os livros da Bíblia e ele vai traduzir, segundo os originais, sem o viés acadêmico, sem o viés teológico das religiões, sem o viés da fé dos religiosos, mas vai fazer uma Bíblia da forma que ela deveria ter sido feita, da forma que onde Constantino faltou, onde Martim Lutero, na versão dele, faltou, aonde os papas faltaram, o doutor Oswaldo vai trabalhar nesse projeto, está trabalhando para confeccionar e deixar à disposição em PDF também, à disposição de todos, uma Bíblia de acordo com aquilo que está escrito. E eu digo uma coisa, pode estar certo, o sistema religioso vai virar de ponta cabeça. Veja que o que esse homem fala, ele fala a verdade, e ele é professor, e ele é profundo. Deixarei o link do seu canal, A Tenda do Necromante, na descrição desse vídeo. Acompanhe o Dr. Oswaldo, diga no final o que você acha desse vídeo. Estou trazendo o melhor para o canal. É para você. Estamos juntos. Grande abraço. É isso aí.